é que começou o ano de vocês? Estamos no dia 12. Começou bem o ano de vocês? Tá tudo bem? Irmão Toninho fez a cirurgia da catarata. Tá enxergando bem. Quem mais tem algum testemunho para contar aí? Muitos testemunhos. A Daniela está no culto. Fiquei com pena de não ter vindo domingo passado. Mas fiquei muito feliz de ver a Daniela aqui no meio das crianças. Junto com o Ethan, com a Zaf. A base vem forte, viu? A base vem forte. Glória a Deus. O meu ano começou animado, como vocês podem ver aqui. Logo no terceiro dia do ano, eu sofri um acidente aqui na mão. E precisei passar por um pequeno procedimento cirúrgico. Levei vários pontos aqui. Mas, segundo palavras do cirurgião, assim que ele abriu, ele disse, foi um milagre. Foi um milagre. Por muito pouco eu não perdi o movimento da mão direita. Por questão de milímetro, eu não perdi o movimento. A artéria, veia, tendão ficou tudo exposto aqui. Mas o Senhor é fiel. E eu estou aqui. Para a glória de Deus. O Senhor passou a sua mão. O Senhor é Deus do milímetro. O Senhor é Deus do quilômetro. Não há distância para o Senhor. O Senhor põe sua mão. O mesmo Deus que cuida do quilômetro é o mesmo Deus que cuida do milímetro. E Ele está aqui nesse lugar. E Ele está aqui nesse lugar. E eu dou glórias a Deus por isso, pela vida da Alana, do pastor Wesley, que me socorreram prontamente. Você já viu o pastor Wesley acelerado? Já viu? Eu vi. Já viu o pastor Wesley cantando o pneu? Quando ele me pegou, ele viu o tanto de sangue que eu tinha perdido. Aí ele começou a fazer um bocado de pergunta para mim. Vamos para onde? Qual é o hospital? Qual é a emergência? Não sei o quê. Aí eu, calma, cara. Aí ele, é porque tu pode desmaiar, eu quero saber logo antes de tu desmaiar. Glória a Deus por esse time que o Senhor colocou ao nosso redor, né? Como diz o salmista Davi, nossas fronteiras caíram em lugares agradáveis, né? Para a glória de Deus. E estou aqui, meus irmãos, no milímetro eu estou aqui. Por milímetro eu estou aqui. Por milímetro eu poderia estar internado, estar numa cirurgia maior, me recuperando de repouso, mas porque o Senhor é Deus do milímetro. Eu estou aqui para a glória de Deus. Agradeço as orações, as palavras dos irmãos no privado, as palavras de incentivo, que se ofereceram para alguma necessidade. Tudo isso é fruto do amor de Deus. E os irmãos que também não falaram, mas que oraram, que se de alguma forma se moveram em oração em nosso favor, somos muito gratos a Deus. E vamos em frente. E vamos em frente. O que foi lá? Em breve, de volta ao Racha, em nome de Jesus, turma do Racha aí. Quem crê diz amém. Cadê o Laerte? Amém, Laerte? Daqui a pouco estarei lá, meu craque. Meu camisa 10 aí. Então, assim diz. Ponto de corte aí da edição do YouTube. Abram suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Assim diz a palavra de Deus. Por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu, diz Paulo, né? Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Versículo 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia.
Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Aleluia. Meus irmãos, muitas são as mensagens de 25. Muitos são os cortes, os pequenos vídeos, os reels. Muitas são as pregações, os livros, as expectativas que se tem para 25. Hoje, os profetas da chuva de Quixadá e do Piauí, as terras mais frias do Brasil, lançaram o seu veredito: vai chover. O profeta da chuva disse: vai chover. Disse que a partir de 10 a 15 de fevereiro vai ser um inverno muito bom até junho. Essa é a expectativa dos profetas da chuva, da terra do nosso pastor. A economia diz que precisa completar. Você toma café, você come pão, você bota gasolina na moto, no carro. Há muitas expectativas. Incêndio em Los Angeles, guerra de Israel com o Hamas, guerra da Rússia com a Ucrânia, a tensão da China em guerra, Estados Unidos na tensão com a Groenlândia. Muitas são as expectativas para 25. Eu não sei quais são as tuas expectativas para 25, mas eu quero te dizer algo nessa noite. Estamos aqui diante da poderosa e perfeita palavra de Deus. E se o mundo nos apresenta muitas incertezas ou expectativas negativas, nela há certezas em quem podemos confiar e guardar o nosso coração e construir a nossa fé e a nossa base de vida, porque a Bíblia jamais será envergonhada naquilo que ela diz. A má notícia está na expectativa da economia, da política, da guerra. A má notícia está na inflação. A má notícia está nos impostos, a má notícia está no incêndio, a má notícia está naquilo que acontece a cada dia, na inundação que houve hoje ali em Minas Gerais. E eu estou aqui para te dizer que há boa notícia. A boa notícia é que com Jesus e a sua palavra, já há certeza sobre as quais podemos construir nossas vidas em 25. E eu quero anunciar isso aqui nessa noite. Eu quero trazer uma palavra que te encha de esperança no teu coração, para que você esteja a cada dia mais firmado no poder da poderosa palavra de Deus. Não há nada melhor do que olhar para a Bíblia e ver que aquilo que para o homem é certo, na verdade é incerto. As expectativas mesmo dos profetas da chuva mais experientes. Há um homem lá em Quixadá, um homem sábio, de mais de 70 anos, que ele passa dezembro todo olhando para o sol. Olha o que a pessoa faz. Ele passa dezembro inteiro olhando para o sol e ele procura uma lagoa no sol. Diz ele que o pai dele fazia isso, anos e anos e anos. E quando ele vê essa lagoa no sol, ele anuncia a todos: vai chover muito. Dizendo ele que viu essa lagoa, né? E aquilo que parece mais certo, ele fala com muita convicção. Ele diz: vai chover, porque eu vi uma lagoa no sol. Um economista pode dizer: vai ser um ano ruim, vai ser um ano de aperto, vai ser um ano financeiramente ruim para o povo brasileiro. Isso parece tão certo. A expectativa política, a expectativa nacional, expectativas de guerras internacionais. Mas eu quero te dizer, olhando para a palavra e para o evangelho, aquilo que para as pessoas é tão certo, na verdade é incerto. E aquilo que para as pessoas é incerto, ali está o certo de Deus, ali está a verdade da palavra. Você olhava Herodes voltando de guerras, no seu cavalo muito forte, musculoso, com a sua roupa imperial, com o seu cetro de justiça, com a sua capa vermelha, dizendo: Roma acaba de conquistar mais um território. Você dizia: esse é certo, esse homem aí é poderoso, os soldados obedecem à sua voz. Mas lá vem Jesus, montado no jumentinho, jamais montado antes, com as palmas estendidas, e um povo humilde gritando: Hosana nas alturas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor.
as pessoas olhavam e diziam, esse é incerto. Esse aqui está só fazendo uma pequena zoada, daqui a pouco ele passa. Mas a verdade é que Herodes caiu, o Império Romano caiu, e Jesus é rei e reina para sempre. A nossa esperança é o Senhor e a sua palavra, porque Ele faz do pequeno grande, do fraco forte, do doente o curado, do humilhado o exaltado. Esse é o poderoso evangelho do Senhor Jesus. E é por isso que eu não estou aqui para falar de economia, de política, de chuva, eu estou aqui para falar do poder do evangelho. Nesse contexto, Paulo escreve essa carta, a sua última carta escrita, algemado. Algemado. Não era mais uma algema comum. Não era mais uma algema comum. Na sua primeira missão, na sua primeira prisão romana, ele fica numa prisão domiciliar, meus irmãos. E nessa prisão ele tinha companhia de Lucas, ele tinha visita de irmãos, ele tinha os guardas com quem ele conversava, ele ficava livre dentro de uma casa. E aí ele é solto, e agora ele estava sendo preso por acusação de colocar fogo em Roma. Um homem chamado Nero, ele colocou fogo em alguns bairros de Roma, se não me falha a memória. 5 dos 16 bairros de Roma, se não me falha a memória, foram incendiados e colocaram culpa nos cristãos. E o líder desse movimento, um dos líderes que foi culpado sem ter culpa nenhuma, foi o apóstolo Paulo. E agora ele não estava mais em prisão domiciliar, agora ele estava em calabouço, agora ele estava no subsolo de Roma, agora ele estava em lugar escuro, em lugar úmido, em lugar com animais, ele estava preso e algemado. E ele escreve essa carta ao seu discípulo Timóteo, nesse contexto de dor, porque ele sabia que o desafio que Timóteo enfrentava era muito grande. Timóteo era pastor da igreja em Éfeso, uma igreja super difícil, uma igreja colocada numa cidade altamente idólatra, numa cidade acostumada com o pecado, numa cidade que oferecia suas jovens de 15 anos à prostituição, raspava suas cabeças. Eles acreditavam que se as suas filhas fossem oferecidas a Deus Artemis, a prostituição do templo, a casa deles estaria garantida. Não haveria mal sobre eles. Era uma cidade extremamente acostumada ao pecado. E ali estava o jovem Timóteo pastoreando essa igreja. E Paulo dá conselhos nesse texto que daria para fazer um acampamento, um congresso, algo muito maior dessa pregação. Então, por cuidado com o tempo, eu pincelei apenas alguns conselhos que vai servir para o teu 25, para a tua vida, para a tua família, para a minha casa, para a minha vida e para a minha família. Quem quer ouvir esse conselho? Você quer ouvir esse conselho? Paulo, ele olha para Timóteo, antes desse texto que nós lemos, ele diz, Timóteo, eu sei da tua situação. Eu conheço as tuas lágrimas. Aí vai, pastor chora, é? Sabia não. Timóteo, pastor de Éfeso, eu conheço o motivo das tuas lágrimas. Pastor chora. Mas ele diz, eu também conheço a fé que há em ti. Eu também conheço a fé da tua avó, Lloyd, eu conheço a fé da tua mãe Eunice, e eu sei que se trata de uma fé não fingida. E eu conheço o dom de Deus que há em ti, porque eu impus as mãos sobre ti. Em 25 pode ser que haja motivo de lágrimas. Nós não estamos aqui como uma igreja que só prega prosperidade para te dizer que será o ano disso ou daquilo, onde você não sofrerá nada. Isso não é verdade. O Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Jesus disse que nesse mundo nós passaríamos dificuldades. Mas Ele também nos promete que estará conosco todos os dias da nossa vida, que Ele jamais nos deixará e jamais nos abandonará. O Deus que vê a nossa lágrima é o mesmo Deus que derrama unção sobre o seu povo, é o mesmo Deus que derrama a igreja sobre o seu povo para cuidar, para tratar, para dar suporte. Por essa razão, primeiro conselho para a minha vida e para a tua vida, para um 25 sobrenatural sobre a tua casa. Aviva o dom de Deus que há em ti. Versículo 6. Eu venho a lembrar-lhe que reavives o dom de Deus que há em ti. Você sabia que você tem um dom de Deus? Sabia que dom significa um presente de Deus? Eu não sei se você já sabe o que Deus tem contigo. Eu não sei se você já sabe quem é você ou a sua identidade.
Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus te fez de modo assombrosamente maravilhoso. Você tem um dom de Deus, você tem um chamado de Deus, você tem algo no teu peito que arde como um presente mais excelente do que o presente de um pai para o seu filho. Há um presente de Deus para a sua vida no seu coração. Há um tesouro escondido, há um presente que Deus te deu. Paulo olha para Timóteo e diz, não se esqueça disso, e avive esse dom. Ora, se ele diz que aviva é porque corre o risco de a gente estar aqui nessa vida, vivendo 24, 25, 26, 27, e de repente o dom dormir, e de repente adormecer, e de repente a gente começa a tratar as coisas de Deus como se fossem coisas normais ou coisas naturais. Paulo olha para Timóteo, seu discípulo, e diz, não esqueça, se lembre, aviva o dom de Deus que há em ti. Não perca o Espírito Santo de vista. Não perca o Espírito Santo da tua vista, da tua visão. Eu estava lendo algo sobre isso e eu vi uma ilustração que me marcou. Eu sei que é algo bem simples. Parece até uma coisa banal, mas eu vou compartilhar com vocês. O pastor, falando sobre ser guiado pelo Espírito, ele deu um exemplo como quem vai a um destino. E você não conhece esse destino, você nunca foi nesse lugar, como quem vai para uma cidade, para outro estado, de carro. Você não sabe como chegar lá, você não tem o GPS, não tem o Waze, não tem Google Maps, não tem aplicativo, não tem nada. Mas tem um carro que vai à tua frente. E você só tem uma obrigação durante a viagem. Não perca o carro de vista. Se ele dobrar, você dobra. Se ele parar, você para. Se ele acelerar, você acelera. Se ele frear, você freia. Se ele disser assim, para aí, para. Você faz o quê? Para. Porque esse carro é o carro do Espírito Santo de Deus que guia a sua igreja. E muitas vezes, meus irmãos, nós entramos em graves crises espirituais, porque quando ele quer acelerar, o pastor Wesley pregou aqui, 2 Tessalonicenses 5,17, nós resistimos ao Espírito. O Espírito quer acelerar e a gente quer frear. Aí tem uma hora que ele diz, para agora porque eu tenho um negócio para tratar contigo. A gente quer acelerar. Ele quer dobrar, a gente quer ir direto. Ele quer ir direto e a gente quer fazer curvas. Se há um conselho que eu te dou em 25, que a palavra de Deus te dá, que Paulo deu a Timóteo em 25, não perca de vista o Espírito Santo de Deus. É noite de alinhamento, é noite de reconciliação, é noite de dizer, Senhor Jesus, eis-me aqui, aonde o Senhor for eu vou, se o Senhor parar eu paro, se o Senhor dobrar eu dobro, mas eu não quero jamais me afastar da Tua presença, eu não quero jamais me afastar da Tua direção. Avivar o dom que há em nós é perceber a intenção do Espírito Santo sobre nós. Eu estava fazendo um estudo, meus irmãos, aqui é um testemunho pessoal, por isso vai ser bem breve. E eu estava orando já 2 semanas antes de terminar o ano. Eu fui pregar bastante em alguns lugares, no meu trabalho, em algumas igrejas, sobre Natal, sobre Ano Novo. E comecei a me consagrar e a buscar, e veio algo, uma direção de Deus específica, para determinado tema. E ali eu fiquei tão impactado, meus irmãos, que eu comecei a orar sobre aquilo, a ler a Bíblia. E aí quando foi finalzinho do ano, eu fui numa loja aqui, numa livraria, comprei um caderno. Olha, esse caderno é só para isso. Dia 1º, acordei de manhã já, com toda aquela bagagem do culto da virada, que foi maravilhoso, e já comecei a escrever. Tudo aquilo que eu tinha visto, o que eu sabia, o que eu li na Bíblia sobre esse tema. Senhor, se o Senhor tem para tratar isso na minha vida, eu vou atrás, eu vou escrever, eu vou me aprofundar, eu vou me ajoelhar, eu vou chorar, eu vou cantar. Escrevi do dia 1º, dia 2, dia 3, cerca de 6 páginas eu escrevi. E aí no dia 3, eu fui obrigado a parar de escrever. Porque era a hora do Espírito Santo
me fazer parar, me fazer desacelerar, me fazer contemplar, me fazer orar mais, me fazer ouvir melhor. Porque há uma tentação de pessoas com a personalidade parecida com a minha, de executar coisas, de fazer coisas. Mas tem uma hora que o Senhor quer que a gente pare, escute e se acalme, porque Deus sabe o que está fazendo. Há tempo de acelerar e há tempo de desacelerar. Há tempo de correr e há tempo de sentar. Há tempo de contemplar. E eu não sei qual é o propósito de Deus na tua vida, mas um conselho eu te dou: não perca o Espírito Santo de vista. Não perca o Espírito Santo de vista. Eu não sei o teu desafio, não sei se é faculdade, trabalho, colégio, Enem. Eu não sei os desafios que estão diante de ti, são eles todos muito bons. Mas diante de todos eles, eu te dou um conselho: não perca o Espírito Santo de vista. Não passe um dia sem dizer: bom dia, querido Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para a minha casa? O que o Senhor tem para a minha família? Segundo conselho, não seja tímido ao enfrentar 25. Não deixe 25 te levar, leve 25. Não deixe a vida te levar, leve a vida. Seja forte, seja corajoso. Paulo, olhando para Timóteo, no versículo 7, ele diz: porque Deus não nos deu espírito de timidez ou de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse espírito, meus irmãos, não é o espírito, não é uma tradução do espírito interno, o Espírito Santo que mora dentro da gente. Não. Quando Paulo diz: Deus não te deu espírito de timidez ou de covardia, mas de poder, amor e ousadia, ele está dizendo esse espírito no sentido de uma forma de ver a vida. Uma forma de ver. Esse mesmo espírito, ele é usado lá no livro de Êxodo, quando Josué e Caleb vão espiar a terra prometida, e a Bíblia diz assim: Josué e Caleb, porém, animaram o povo, porque sobre eles havia um outro espírito. Essa mesma intenção do autor, do texto. E ele está dizendo, meus irmãos, que em 25 nós não podemos levar a vida no nosso próprio olhar. Nós não podemos deixar que as perspectivas das pessoas, dos cientistas, dos opinadores, daqueles que dão pitaco, possam preencher o nosso coração e nos desanimar e nos abater, porque o Senhor sabe o que está fazendo e sobre nós não há um espírito de timidez, mas há um espírito de poder, amor e equilíbrio. Sobre nós há um novo espírito. Não deixe a vida te levar, leve a vida. Não deixe a vida construir a forma como você vai ver as coisas. Veja as coisas sob a perspectiva das Escrituras. O pastor Wesley pregou no outro domingo sobre perspectiva. Quem lembra disso? Ele falou sobre aquele monumento ali do PC, da UFC, onde você passa por ele, dependendo do ângulo, você vê um só losango. Mas se você andar de lado, você vê que são 5, na verdade. E ele pregou sobre perspectiva. Isso mexeu muito comigo, sobre com que olhos eu tenho olhado para a vida, com que olhos eu tenho olhado para os irmãos, com que olhos eu tenho olhado para os meus filhos, para o meu trabalho. Será que é com o meu olhar ou será que é com o olhar do Espírito? Em 25 nós precisamos ser corajosos e olhar para a vida com o olhar do Espírito. E essa lente maravilhosa é a lente da fé. A lente da fé. A lente que foca naquilo que deve ser focado. E a lente da fé, cadê minha amiga Clau? Minha amiga Claudiane, se garante muito em óticas. De que é feita uma lente? Pode ser de resina ou policarbonato. Tem um material certo para a lente certa. Existe uma matéria-prima certa para a lente certa. E de acordo com a especificação da lente, a Claudiane vai saber exatamente o que você precisa para enxergar bem, para que os teus olhos possam decidir bem, enxergar bem. Eu quero te dizer que a lente da fé, assim como a lente do óculos é formada de resina ou policarbonato,
A lente da fé ela é formada pelo poder da palavra de Deus, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É pela palavra que nós enxergamos a vida como agrada ao Espírito. É pela palavra de Deus que o nosso olho foca no lugar certo. Quando nós olhamos para a vida com o olhar errado, sabe o que acontece? Medo, angústia. Você começa a ter tanta má notícia, meus irmãos, não é assim, Évila? É tanta má notícia, e você vai para o Instagram, é má notícia, e você vai num site desses de notícias, são tantas más notícias, e de repente o nosso coração se enche de medo, e você pensa assim, meu Deus, eu só quero sobreviver a esse ano. Se eu chegar em dezembro pelo menos vivo, eu já estou feliz. Com um olhar tímido diante da vida, eu quero só que esse ano passe e que eu esteja vivo, eu e minha família, está bom. Não está bom. Deus te deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Deus te deu um outro espírito. Deus não te chama a ver a vida como o mundo vê. Deus te chama a ver a vida com os olhos da fé. Quando nós olhamos a vida com o nosso próprio olhar, dá medo. Dá medo. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou criar meus filhos num mundo louco desse? Como é que vai ser no final do mês as contas? Da angústia, da ansiedade, o coração acelera. E se demorar muito? E se a lente passar muito tempo no foco errado? Vem a depressão, vem a tristeza profunda. Mas eu quero te apresentar o óculos certo, que vai trazer o foco certo no teu coração. Eu quero te apresentar, sabe? Paulo olhou para Timóteo e disse, Timóteo, o foco não está nos pecados de Éfeso, o foco está na unção de Deus que há sobre ti. Mulher hemorrágica, o foco não está no sangue que escorre, o foco não está na hemorragia, o foco está em Jesus que está passando perto da tua casa. Ei, Davi, o foco não é o gigante filisteu, o foco é o Senhor dos exércitos que te treinou, que matou urso, que matou leão e te pôs de pé. Ei, Zaqueu, o foco não é o teu coração corrupto dos impostos roubados, o foco é Jesus vai almoçar na tua casa e vai curar a tua história. Ei, mulher samaritana, o foco não são os 5 homens que depravaram a tua moral, o foco é Jesus mudou de caminho para te dar a água viva que jamais perecerá. Por isso não desanimamos, porque se o nosso ser exterior é desgastado, o nosso ser interior se renova mais a cada dia, porque as nossas leves e momentâneas tribulações produzem para nós um eterno peso de glória sem comparação, sem comparação. 2 Coríntios 4:17. Aleluia! Você entende que o foco não está no problema, mas o foco está no Senhor e na sua cruz e na sua palavra. Os nossos olhos ansiosos, eles tendem a focar no problema, e de repente o problema está tão grande, que parece que o nosso Deus é tão pequeno. O problema está tão grande, que parece que o poder do nosso Deus diminuiu. Mas a grande verdade é, pelo poder do Evangelho em 25, eu te convido a focar no teu Deus, a focar no Evangelho, a confiar a cada dia que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, que aquele que te trouxe até aqui vai continuar contigo até a consumação dos séculos. O foco é esse. São leves e momentâneas tribulações que produzem para nós um eterno peso de glória sem comparação. Mas, pastor, tem perdas tão grandes na nossa vida e parece até assim uma falta de senso chamar de leve e momentânea. Meus irmãos, a palavra de Deus é perfeita e realmente são leves e momentâneas. Porque aquilo que nós vivemos aqui, por mais que doa, a ausência de um parente amado, uma dor, por mais que isso traga no nosso coração uma ferida, nós vivemos anos nessa terra que são apenas uma gota que sobra de um balde diante da eternidade que está proposta para a sua igreja. Por mais que pareça pesada a carga que está sobre mim e sobre ti, em determinado problema, em determinado tempo, Rafael sabe do que eu estou falando, o Rafael sabe do que eu estou falando,
e outros irmãos também sabem, por mais que pareça ser um buraco tão profundo, eu quero te dizer, um dia, nós estaremos eternamente na presença do nosso Senhor, no lugar onde não haverá pranto, não haverá choro, não haverá dor. Estaremos ali na presença dos santos, na presença dos anjos, na presença do Senhor, num lugar em que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pela mente humana o que Deus tem preparado para nós. Olhando para a eternidade, nós podemos olhar para essa terra e dizer que aquilo que nos fere, que nos maltrata, são leves e momentâneas tribulações. E passando por elas pela fé, elas produzirão para nós um eterno peso de glória sem comparação. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Isso é tão lindo, isso nos enche de esperança, isso nos faz levantar a cabeça e dizer: Deus do milímetro, obrigado porque eu estou aqui. Deus do milímetro, Deus que dá livramento, Deus que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Primeiro conselho: aviva o dom de Deus que há em ti. Segundo conselho: não seja tímido, seja ousado, seja cheio do poder do Espírito Santo. Faça planos espirituais, não deixe o seu planner estar presente só com dietas, academias. Eu digo isso por mim mesmo. Por cursos, especializações. Coloque lá propósitos espirituais. Coloque lá a salvação da sua família, da sua casa, dos seus amigos. Coloque lá a evangelização. Coloque lá jejum, consagração, leitura do Evangelho. Terceiro conselho e último, para a gente orar. Em 25, não se importe em ser aprovado pelos homens, mas se importe em ser aprovado por Deus. Da onde foi que eu tirei isso? Do versículo 8. Portanto, Timóteo, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu prisioneiro. Olha aí, um pai espiritual, né? Dizendo para o seu filho: não tenha vergonha de mim, porque eu estou preso. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Sabe o que ele está dizendo, meus irmãos? Que Paulo foi reprovado pelos homens. Eu te convido depois a ler, quando chegar em casa, todo o livro de 2 Timóteo. Eu li esses dias com os adolescentes da igreja. A gente, em poucas horas, a gente leu e meditou e se aprofundou. São 4 capítulos. É rápido, uma leitura excelente, maravilhosa, profunda. E a gente viu que Paulo estava condenado pelos homens, reprovado. Os homens olharam para Paulo e disseram: está reprovado, está preso, está envergonhado. No final da vida, você pode olhar para um jovem preso ou para um jovem passando por uma situação onde a imagem dele é abalada, você pode dizer: ah, mas ele tem muitos anos para reconstruir, para recomeçar. Paulo já era idoso, já ia morrer, ele sabia que ia morrer. Lendo 2 Timóteo todo, você sabe, vê que Paulo diz: o Senhor já disse que meus dias estão chegando ao fim. E ele diz, no capítulo 4, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Os amigos o reprovaram, os inimigos o reprovaram, mas Deus o aprovou. E isso é suficiente. Isso é suficiente. Isso é suficiente. Não se importe se por posições, por decisões, por palavras, você em 25 for reprovado pelos homens. O que importa é que você seja aprovado por Deus. O que importa é o sorriso de Deus. O que importa é o ok de Deus. O que importa é o Espírito Santo se alegrando da tua vida e do teu coração. Mesmo que por isso você seja rejeitado pelos homens. Se preocupe em ser aprovado por Deus em 25. Sabe por quê? Porque os homens algemam homens. Mas Paulo diz no capítulo 2, a palavra de Deus jamais será algemada. Homens algemam seus iguais. A nossa carne pode ser ferida, pode ser destruída por um detalhe, por um pouco, por um susto. Mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Essas sementes são eternas, poderosas e indestrutíveis.
Em 25, Nova Vida, se importe, se esforce para ser aprovado por Deus, para sentir de manhã a alegria do Espírito Santo cheio, alegre, que te move. Ele olha para um filho e diz assim: Aurélio, vai por aqui, e sabe que o Aurélio vai. E diz: Lano, faz isso. E o Lano faz. Essa semana eu ouvi um testemunho tão lindo. Uma mulher bem pobre, ela à noite a rede dela rasgou, a única rede dela, rasgou, pá. E ela não sabia o que fazer. Não tinha dinheiro para comprar uma rede nova. E aí um servo de Deus acordou com a vontade de comprar uma rede. Eu comprar uma, mas para quê? Já tem cama, já tem rede. Pega essa usada. Eu vou comprar uma rede nova, porque o Espírito Santo mandou comprar uma rede nova. A melhor rede. E foi deixar na casa dela. Por quê? Porque o Espírito Santo mandou. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo é Deus que vê. Como diz Agar, serva de Sara, abandonada no deserto. Deus é o Roi, o Deus que me vê. O Deus que vê a rede rasgada. O Deus que vê o coração que chora. O Deus que vê o pai de família correndo atrás. O Deus que vê, Deus que provê, Deus que supera, Deus que surpreende, Deus que ampara, Deus que não deixa faltar nada, Deus que prometeu estar com o seu povo todos os dias até a consumação dos séculos. Esse Deus está aqui. É preciso olhar com a lente certa, é preciso viver com a fé certa, é preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele nos move, igreja. Aleluias. Ministração para orar. Versículo 13. E assim nós encerramos essa humilde reflexão. Paulo queria dizer algo ao seu Timóteo. No fim da vida, a última comunicação entre eles dois, segundo a história, não é a Bíblia que diz, é a história que diz. Quero deixar claro, o que eu vou dizer agora não é a Bíblia que diz, é a história que diz. A história diz que que Timóteo foi para Roma. A história diz que Timóteo recebeu a carta e foi, mas quando ele chegou lá, Paulo já havia morrido. Ele não abraçou mais o seu mestre, o seu pastor. E Paulo diz a ele, agora sim diz as Escrituras, no versículo 13. Mantenha o padrão das sãs palavras. Ei, 25. Quem quer viver um 25 assim diferente? Quem quer viver um 25 assim ouvindo, comprando rede nova? Quem quer viver um 25 assim, sabe? Andresa, compra tal coisa porque tem uma serva minha ali precisando e vai lá e deixa. Amém, irmã? Amém, meus irmãos? Se eu quero viver isso daí, eu quero viver esse sobrenatural. Se você quer viver, escute isso. Não só escute, anote. Não só anote, bote para dentro. Não só bote para dentro, chore, se ajoelhe. Ele diz, Timóteo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu. Você imagina o coração de um pastor vendo um adolescente raspando a cabeça e se prostituindo? Você imagina uma loucura dessa? Você é pastor da igreja da cidade e vê as adolescentes que, quem sabe, você evangelizou, você está lutando, sendo entregue a práticas sexuais pelos próprios pais. Você imagina o choro do coração desse pastor? Dá uma vontade, dá uma tentação de baixar o ritmo. Dá uma tentação de desacelerar. Dá uma tentação de dizer assim, eu vou me acalmar mais, eu não... Deu, para mim deu, Deus sabe meu limite. Dá uma tentação de dizer assim, tá bom, eu não aguento ver isso. Mas Paulo olha para Timóteo e diz, não caia nessa tentação. Mantenha o padrão da sã palavra. Não baixa o nível.
Não se rebaixe a Satanás e aos seus servos. Seja elegante, seja firme, seja forte, seja corajoso. Não baixe o seu falar, o seu coração, na medida daqueles que te perseguem, na medida daqueles que te humilham, na medida daqueles que fofocam contra a tua vida. Seja forte, mantenha o padrão das Sagradas Escrituras. Mantenha. Você quer em 25 comprar rede nova para quem tem a rede rasgada? Mantenha o padrão das Sagradas Escrituras. Mantenha o padrão. Como? Como é que eu vou fazer isso? Não é que a Bíblia responde? Com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Com fé e com amor. Sabe o que é fé? É a certeza daquilo que não se vê. É a plena convicção daquilo que ninguém vê, mas você crê. Não porque você sente, não porque você se arrepia, não porque aquilo te emocionou, mas porque está escrito e isso é suficiente. Porque a Bíblia diz, isso para mim é tudo. O amor de Cristo. Aqui, nós precisamos pregar esse amor. O amor de Cristo é sim o amor que abraça quem ninguém abraça. É o amor que muda de rota para abraçar a mulher samaritana. É o amor que pega no leproso, é o amor que toca em quem ninguém toca. É o amor que arrisca a sua fama para falar com quem ninguém está a fim de falar, para abraçar quem ninguém está a fim de abraçar. É um amor capaz de montar uma igreja numa praia e dizer, venha, me siga. É o amor que abre mão de tantas outras oportunidades de glória, na tentação de Satanás, ali, de ter sucesso aparente, de ser adorado por todos os homens. É o amor que agrada ao Pai. E também é o amor sacrificial. Isso precisa ser pregado. Se queremos viver o amor de Cristo, precisamos estar dispostos a sacrificar a nossa carne, a nossa personalidade, o nosso jeito, a tentação de falar o que nós queremos falar, a tentação de ouvir o que nós queremos ouvir, a tentação de ver o que nós queremos ver, para falar o que Deus quer que a gente fale, para ver o que Deus quer que a gente veja e para ouvir o que Deus quer que a gente ouça. O amor de Cristo tem a sua expressão máxima na cruz. Portanto, meus irmãos, é um amor de sacrifícios. É um amor de quem se anula. É um amor de quem tem todo o argumento e a razão para dizer, eu tenho razão. Mas que bota a sua razão no chão, se ajoelha em cima e diz, mas razão teve o meu Jesus na cruz. Viver isso, meus irmãos, requer sacrifício. Eu sei que talvez você tenha esperado uma pregação diferente, mas o que está escrito é isso. E é isso que é pregado nessa noite. Se queremos viver um 25 sobrenatural e cheio do Espírito Santo, é preciso viver o amor sacrificial de Cristo. Que abre mão da sua razão, do seu jeito, da sua forma, para fazer o quê? O jeito de Deus, a forma de Deus, o amor de Deus. E aí Paulo diz, há um bom tesouro que te foi confiado no 14, por meio do Espírito Santo. Há um bom tesouro que te foi confiado, Timóteo. Você sabia, meu irmão, que para você é confiado um tesouro? Sabia, Davi? Que para ti Deus tem um tesouro. Tesouro, algo tão precioso. E ele será revelado plenamente lá na glória. Porque lá na glória, você terá um novo nome, um novo corpo, uma nova mente, uma nova visão. Mas não é só lá. Esse tesouro é para hoje. É para 25. É para 25. Não abra mão. Não leve a vida timidamente. Quem conhece aqui quem é Terá? Terá. Hein? Terá. Livro de Gênesis. Pai de Abraão. A Bíblia diz que ele recebe um chamado para deixar a sua terra e a sua parentela, para sair da terra de Ur dos Caldeus. Mas ele para na cidade de Harã, e ali ele fixa residência e ali ele morre. O chamado dele era para conhecer a terra prometida
prometida ao seu filho, mas ele foi tímido. Em 25 ele foi tímido e ele morreu no meio do caminho. Quem sou eu? Quem é você em 25? Será que seremos alguém tímido? Que vamos ver a vida levando e vamos ficar só escapando assim, só, meu Deus, se eu ficar vivo tá bom. Ou será que nós seremos fortes, ousados, corajosos, entendendo que há um amor de Deus, que o Senhor nos deu espírito de poder, amor e equilíbrio? Há um tesouro que está proposto. Você tem um tesouro de Deus a ser aberto, a ser revelado. A melhor irmã Silvana possível, o melhor Timóteo possível. Aquilo que Deus está preparando está guardado pelo Espírito Santo de Deus. Timóteo, pastor querido, como é que eu acesso esse tesouro? Anda com o Espírito Santo. Cadê a Neide? Está com as crianças, é? Sabe o que a Neide nos ensina? Direita, esquerda, acelera. É na direção do Espírito. É para dobrar, dobra. É para acelerar, acelera. É para parar, para. Mas vai no poder do Espírito. Mesmo que isso leve à reprovação de alguns, não se incomode. Seja aprovado por Deus. Queira ver o sorriso de Deus. Pronto. Com o tempo, as coisas se ajeitam. Aleluia. Cadê o meu amado, querido grupo de louvor? Estou de atestado por pouco tempo, viu, de vocês. Pouco tempo, em nome de Jesus. Há um tesouro a ser desfrutado. Eu quero orar agora, meus irmãos, especificamente pela cura dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar a vida com o olhar de Deus, para que nós possamos enxergar nossas finanças, nossa vida financeira com o olhar do Espírito, para que nós possamos olhar para a nossa igreja com o olhar do Espírito, para que nós possamos olhar para os nossos filhos, nossos casamentos, com o olhar do Espírito, pela fé, sabendo que Deus não nos deu um espírito de timidez, de medo, de angústia. A dor vem, vem. Levantes, vem. Aí é que a gente dobra o joelho, aí é que a gente se levanta mais forte, aí é que a gente não para, aí é que a gente prevalece. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas poder, amor e equilíbrio. Por isso, nós não desanimamos. Porque ainda que o nosso ser exterior pereça, o nosso ser interior se renova a cada dia. E as leves e momentâneas tribulações produzem em nós um eterno peso de glória sem comparação. Sem comparação. Você pode ficar de pé nessa noite.